A gente pode até utilizar o soro, né? Caso você, por exemplo, não tenha a plasma fluoretado, né? Mas ele só vai poder ser usado se ele for centrifugado e dosado imediatamente após a coleta, né? E aqui o passo a passo de realização do exame. Na metodologia, a gente separa 3 tubos. Um tubo a gente vai chamar de branco, um tubo a gente vai chamar de padrão e um tubo a gente vai chamar de amostra ou teste. Funciona da seguinte forma: no kit, ele vem reagente, às vezes tem kit, não para glicose, né, mas outros kits. Às vezes vem mais de um reagente, aí você tem a metodologia de preparo, mas é basicamente um material que você vai utilizar para que tenha a reação química acontecendo ali. Nesses kits vem também uma solução padrão. O que é isso? É uma solução que contém exatamente aquele composto que eu estou dosando, nesse caso aqui o padrão é a glicose, com uma concentração conhecida. Então eu já sei que naquele kit eu tenho X gramas de glicose naquele padrão. É um valor padrão, como o próprio nome já diz. E a amostra é o que você vai utilizar usando a amostra do paciente. Então a gente tem o seguinte: o tubo de branco, eu não coloco o plasma do paciente, eu não coloco o padrão de glicose, mas eu vou colocar 1 ml do reagente. O tubo, então, só vai o reagente. Existem alguns exames que o tubo de branco pode ser colocado ou pode ser utilizado com água destilada ou deionizada. Por quê? O tubo de branco ele serve para calibrar a leitura do espectrofotômetro. Então é para que eu zere, né? Para que eu não tenha interferência de outros fatores na hora que eu for ler. Então ele é um tubo de calibração, digamos assim. Não tem esse nome, tá? O nome dele é branco. Ainda que nem sempre ele seja branco, mas ele serve exatamente para essa função de calibrar. O tubo de padrão, eu não tenho a amostra do paciente, ó, mas eu vou colocar 10 microlitros de padrão e 1 ml do reagente. Então aqui eu vou fazer a leitura do quanto de glicose eu tenho com aquela concentração. Então a gente já sabe, por exemplo, se o meu padrão tivesse 20 gramas de glicose, quando eu vou fazer a leitura no espectrofotômetro, ele vai me dar uma ideia de quanto foi lido em cima de 20 gramas. E aí eu consigo comparar com o valor do paciente. Na verdade, é uma regra de 3 que se faz no final. O que a máquina te dá enquanto leitura, que a gente vai chamar de absorbância, a gente vai discutir isso melhor na disciplina de biofísica, mas é a quantidade de luz que a minha amostra absorveu, é isso que a máquina vai medir, né? Ela não é o teu resultado final, ela é o valor de luz. Para que eu consiga converter isso em quantidade, eu faço cálculo. Então é por isso, inclusive, que a gente vê matemática no curso, é para que a gente tenha cálculos. É claro que esse cálculo não vai ficar sendo feito manualmente ali, a própria máquina calcula muitas vezes, programas de computador fazem isso, uma simples calculadora vai te dar esse valor, mas eu quero que vocês entendam que o que a máquina dá de absorbância não é o que vai no laudo. O que vai no laudo é um cálculo matemático feito através da comparação do que a gente lê no padrão e o que a gente lê na amostra, tá? Aí sim, no meu terceiro tubo, eu tenho a amostra. Eu vou usar 1 ml do reagente e vou usar 10 microlitros da amostra do paciente. Nesse caso aqui da glicose e o plasma, tá? A gente faz isso, homogeniza todo o material e coloca em banho-maria a 77 graus. 77, ó, perdão, a 37 graus por 10 minutos, tá? E aí a gente lê a absorbância do branco, acerta, né, calibra a máquina e vai lendo o padrão e amostra. No caso da glicose, para esse kit, a gente vai ver uma cor rosa. Então fica assim, ó. Olha aqui, branco, o padrão e a amostra. A gente consegue ver visualmente que nessa amostra aqui, ó, eu tenho uma concentração maior do que eu tenho no padrão e obviamente maior do que eu tenho no branco. Então a cor já dá uma ideia pra gente de quanto concentrada está essa amostra que a gente vai ter. Aqui é todo o processo, né, de reação que a gente está vendo. Aqui, ó, aquela máquina semiautomática que eu falei. E olha a diferença dessas concentrações aqui, ó. Percebam aqui, olha a diferença de cor, tá?